Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60 a 71. E diz assim a santa palavra de Deus: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, que eram os que não criam e que eram os que haviam de entregar. E dizia por isso, e vos disse, que ninguém pode vir a mim, se o meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. E respondeu Jesus: não vos escolhei a vós os 12. Um de vós é um Tiago. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Glórias a Deus. Irmão, pode se assentar. Produção, ficar em pé. Glórias a Deus. Ligado no céu e na terra e no profissionalismo que você aprendeu. Glórias a Deus. Eu vou repetir um versículo, que desse versículo vai vir o tema da mensagem. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Glórias a Deus. Glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Ao analisar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, durante esse período de quase 3 meses direto, meditando, orando, lendo a Bíblia, buscando de madrugada, se orientando com o Espírito Santo e procurando saber da parte de Deus aquilo que Deus quer passar para a sua igreja. Uma igreja que nasceu no deserto. A igreja do deserto. Glórias a Deus. Observando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Jesus, quando começa o seu ministério, Jesus ele não se mete no ministério de João Batista e nem procura tomar para si os discípulos de Batista. Glórias a Deus. João Batista também, que começou o seu ministério no deserto. E no deserto estava uma multidão procurando saber e ouvir a palavra de Deus. Uma palavra forte, uma palavra que vinha do reino dos céus. Glórias a Deus. Jesus ele começa o seu ministério do zero. Ele começa o seu ministério pregando, anunciando, começando o seu ministério no deserto. Ele começa a levantar discípulos. E quando ele levanta discípulos, é uma multidão de discípulos que começa a seguir a Jesus. Além dos 12, muitos outros discípulos surgiram para ouvir assim a palavra de Deus, para aprender com Jesus e pregar também a palavra da verdade. Mas a Bíblia diz, irmão, no versículo 60, onde nós lemos: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir?
pregação do Evangelho, eles dizem: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Glórias a Deus. Muitos pastores até me procuraram. Muitos pastores até vieram falar comigo: irmão, você é uma bênção, você tem diversas pregações, mas você tem que mudar o tópico do tom como você prega. E eu perguntei a eles: como é que é mudar? Como é que é pregar de outro jeito? Ele fala só de Jesus e já é o suficiente. Eu falei: e como é que fica o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo? E como é que fica Jesus? Porque o próprio Jesus ensinou pregando arrependimento para a remissão dos pecados, para que homens e mulheres viessem a entender o reino dos céus. Aleluia! Glórias a Deus. A palavra da verdade para muitos já não tem mais qualidade nenhuma, mas a palavra da verdade para os espiritual tem um valor muito grande. Glória a Deus. Mais valioso do que qualquer ouro nessa vida, um valor mais valioso do que qualquer riqueza, do que qualquer herança. A palavra de Deus, ela ainda é tudo na vida daqueles que são espirituais, porque a igreja que nasce no deserto, a igreja que surge no deserto, é uma igreja pura, é uma igreja verdadeira, é uma igreja que persevera até o fim, é uma igreja que entende o Evangelho, é uma igreja que sabe que mesmo no deserto a vitória de Deus, no deserto o rio de água viva flui daqueles que seguem a Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Os discípulos Louvado é teu nome, Jesus. a sair fora. Muitos discípulos não queriam mais ouvir a palavra de Deus. Conversando agora tem pouco tempo com um amigo meu, que começou na mesma caminhada, na mesma busca, na mesma oração, nos mesmos montes, nas mesmas consagrações. Ele falou: irmão, os tempos estão mudando. As pessoas não querem ouvir mais pregação como antigamente. O negócio agora é um louvorzão. O negócio agora é a campanha da porta larga. O negócio agora é a campanha da chave. Se você continuar assim, pregando do jeito que você está pregando, o teu ministério vai acabar. Sabe o que aconteceu? O ministério dele acabou e o meu ainda está indo adiante. O ministério dele só chegou na última entrevista que eu fiz com ele na emissora de rádio, no ano de 2015. Estou no ano de 2018 e vou continuar avançando até a volta de Jesus. Aleluia! Porque a palavra de Deus, nada substitui a palavra de Deus. Uma igreja que nasce no deserto, uma igreja que cresce no deserto, uma igreja que veio de um deserto de provação, ela sabe valorizar a palavra da verdade como a palavra da verdade é. Aleluia! Eu não me oriento na tecnologia, eu não me oriento nesse presente século, eu me oriento pela palavra de Deus. O versículo 61 ainda diz assim, ó: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? A pregação do Evangelho vos escandaliza? Nicodemos vai até Jesus: Senhor, como que eu faço para obter o reino dos céus? Aí Jesus chega para Nicodemos e diz: aquele que não nascer da água e do Espírito jamais entrará no reino dos céus. Como pode eu, sendo velho, entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz: não é isso que quis dizer, Nicodemos. Aquele que não nascer da palavra do Senhor, aquele que não abandonar os pecados do mundo, aquele que não abandonar o engano, jamais entrará no reino dos céus. Aqueles que não abandonar a religiosidade, jamais entrará no reino dos céus. Mas aquele que nasce da água e do Espírito ainda crê na palavra do Senhor, porque a fé
Deus, eu ainda confio. Porque a palavra de Deus bota medo no demônio. A palavra de Deus coloca Satanás para correr. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é o verbo que veio do céu, está em nosso meio e faz ainda obra em nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O versículo 62 ainda diz assim, ó. Aleluia. Meu Deus. O que seria, pois, se viesse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Jesus veio do céu para cá. Deus fez um milagre e colocou Jesus no ventre de Maria. Jesus nasce nesse mundo. Mostra o caminho, que o caminho é esse, não tem outro. O resto é porta larga. O resto é avenida asfaltada. O resto é descer ao inferno. Porque para ir para o céu a porta é estreita. Jesus está dizendo que ele veio do céu para este planeta Terra. Deus toca em Maria e coloca Jesus dentro de Maria. Jesus nasce e vem a esse mundo, cumpre tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Para chegar nesses tempos atuais, eles tirarem a palavra da igreja e ficar inventando artifícios, ficar inventando coisas que a palavra de Deus não autoriza. Por isso que os pastores estão se matando. Por isso que as pastoras estão se matando. O problema não é a tribulação. O problema não é o presente século. O problema, irmão, não é a circunstância que a pessoa está atravessando. Tirar isso aqui do púlpito, automaticamente Jesus também se retira. E o povo, os discípulos de Jesus, quer dizer, não é nem o povo, os discípulos de Jesus já estavam se escandalizando. Aleluia! Não estavam aceitando mais a palavra como deveria aceitar. Temos que se adaptar. Glória a Deus! Temos que fazer uma média no mundo. É mesmo? O pastor chegou para mim esses dias, e olha que eu estou falando direto desses pastores. Se chegar até mim, chegar aqui no altar, eu vou falar. O irmão não tem que maneirar. O que o irmão fala aí está espantando o pecador. O que o irmão fala aí espanta as pessoas. Fala, o que eu estou falando que espanta, meu filho? Você fica falando de Satanás, de demônio, de pecado, e se espanta. Eu falei, meu irmão, eu tenho mais de 15 anos que sirvo a Jesus. Aleluia! Uma coisa eu aprendi, que a palavra de Deus pregada, ensinada, aplicada, como ela é, só espanta duas coisas, nem ele sabia. E o que ele espanta então? O diabo e o pecado. E o pecador permanece. O que é de Deus fica, o que é do mundo vai. Está escrito assim nessa ordem. Não adianta nós tentarmos inventar o pavão. Não adianta tentar enfeitar os paliativos. Não, isso aqui é para enfeitar, para segurar. Não adianta. Se a palavra de Deus não segurar, os enfeites não vai segurar. Porque o vento, irmão, é real. Jesus falou que a casa que compartilha com aquele vento, se não tiver estruturado na rocha, que a palavra de Deus vai cair e a queda vai ser muito grande. Vê aquele pastor que tentou me embriagar. Aquele pastor que chegou para mim e falou, irmão, só um pouquinho assim de vinho. Muitos pastores bebem, só um pouquinho, irmão.